Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? Estou passando aqui para liberar sobre a sua vida a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor e que se submetem à sua vontade. E nesse dia eu quero abençoar a sua vida, a vida da sua família, e para isso eu preciso que você fique até o final desse vídeo, tá bom? Então o texto que a gente vai estudar hoje é sobre um recorte da história de José, esse grande homem de Deus que traz grandes lições para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Então nosso ponto de partida está em Gênesis, no seu capítulo 37, e eu vou pontuar alguns versículos. Então versículo 13, a palavra de Deus vai dizer que Israel, Jacó, enviou José até os seus irmãos. Ao chegar no local em que eles estavam apacentando o rebanho, eles se retiram, pegam José ali à força, jogam ele na cisterna e posteriormente o vende como escravo para os ismaelitas. E no versículo 31 vai dizer que eles pegam um bode, sacrificam ali um bode, molha de sangue a túnica que ele vestia e leva para o seu pai. E aí eles sugerem que um possível animal selvagem tivesse pego José. E em seguida, José, depois que é vendido como escravo para os ismaelitas, eles posteriormente vendem José para o Egito, tá bom? Então a palavra de Deus agora em Gênesis 39 vai dizer, versículo 1, e José foi levado para o Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda, o comprou. Mas olha que coisa interessante. Versículo 2 vai dizer que o Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Então, José passando pelo aquele trauma tão grande, sendo vendido como escravo, alguém que era sempre muito bem tratado, visto que o seu pai tinha grandes condições, o seu pai Israel, Jacó, e vai para uma situação de escravo, com apenas 17 anos. Então imagine o que passava pela cabeça de José. E a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, ele prosperava. E no versículo 3, é uma coisa que me chama muita atenção, diz assim, Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos. Então, José não precisou anunciar que Deus estava com ele. A palavra de Deus diz que Potifar viu que o Senhor estava com ele. Então, uma lição aqui que eu aprendo é que muita gente quer verbalizar tanta coisa, que Deus é conosco, que eu sou abençoado, sou aquilo outro. Mas o ideal é que a gente fique calado e que as pessoas que venham a perceber que Deus está na minha vida e Deus está na sua vida, tá bom? Então, quando a gente se submete à vontade de Deus, Ele opera na minha vida e na sua vida, e as pessoas que estão ao nosso redor podem contemplar a sua presença, tá bom? A sua bondade e a sua graça, tá certo? E aí, dando continuidade, a palavra de Deus vai dizer que José, então, colocado ali por mordomo, na casa desse Potifar, que é o comandante ali do oficial faraó, e ele passou ali tudo que tinha na sua casa, estava sobre o governo, sobre a gestão de José. E o versículo 5 diz que a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então, tudo que José colocava à mão, Deus abençoava, prosperava. No versículo 7 vai dizer que a mulher de Potifar pôs os olhos sobre José, diz aqui, venha comigo para a cama. Então ela estava o tempo inteiro ali, assediando José. E olha a resposta, e aí no versículo 9 vai dizer assim, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, querido, mesmo a mulher ali, a palavra de Deus vai dizer que diariamente ela estava assediando José, ele se manteve firme, sendo fiel não só ao seu dono, na ocasião aqui, Potifar, já que ele era escravo, mas principalmente ele era fiel a Deus. E entendia que caso ele fizesse uma situação como essa, ele estaria pecando não só contra Potifar, mas também pecando contra Deus. Então olha que coisa grandiosa. Então muitas vezes, em uma situação em que ninguém está nos vendo, a gente pode ser tentado a fazer algum ilícito, mas mesmo que ninguém esteja olhando, a gente tem que ter essa consciência de que o Senhor contempla todas as coisas e a gente tem que ser fiel a Ele, tá bom? E versículo 10 diz, e ela falava a José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Então ele era, como eu falei, assediado diariamente. E aconteceu que um dia a casa estava vazia, a mulher de Potifar, literalmente agarra José e ele foge da aparência do mal, como até a palavra de Deus nos orienta. E ao fugir, ela fica com as suas vestes e começa a gritar. E aí, chega ali as pessoas e ela diz, olha, José me atacou, tentou me pegar à força. Então, ao saber dessa informação, Potifar, então, lá no versículo 20 diz,
E o dono de José, se referindo a Potifar, o tomou e o lançou na prisão. Olha que situação. José, mesmo obedecendo inicialmente o comando do seu pai, ele vai até o campo, né? Os seus irmãos o pegam, joga ele na cisterna, retira ali a sua veste, em seguida vende ele como escravo para o ismaelita e depois ele é vendido pela segunda vez, né? Como escravo agora para o povo do Egito. E como se não bastasse, ele sendo fiel ali ao seu senhor, fazendo o seu melhor, e Deus estava ali abençoando, prosperando o que ele fazia, a mulher, né, de Potifar inventa uma situação como essa, e ele é injustamente, mais uma vez, colocado ali, né, dessa vez, na prisão. Imagine o que não se passou na cabeça, né, daquele jovem. E aí, dando continuidade, versículo 21 diz: o Senhor estava com José, foi bondoso com ele, e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Versículo 23 diz assim, ó, porque o Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia, ele prosperava. Então olha que chave da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando o Senhor está na minha vida, quando Deus está comigo, independente do lugar que eu esteja, até mesmo que seja uma situação que está sofrendo ali injustiça, o Senhor vai nos dar força para seguir em frente e vai nos fazer prosperar, tá bom? E acontece ali que naquela prisão, naquela carceragem, ele recebe ali, né, um copeiro, que era os copeiros ali do faraó, e também um padeiro. Ambos foram lançados por faraó naquela prisão. E certo dia esses dois homens, né, têm um sonho e José vai lá e revela, né, aquele sonho. E acontece exatamente o que José tinha explicado. E aí no versículo 14 vai dizer aqui, ó, ele, né, o copeiro sonhou e José disse, ó, dentro de 3 dias você voltará a prestar serviços ao faraó. E quando estiver livre, lembre-se de mim. Versículo 14 diz isso. Lembre-se de mim e fale a meu respeito com o faraó e me tire dessa prisão. Versículo 15 diz, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então, né, foi esse o pedido de José. E justamente como José tinha falado, ao terceiro dia, né, Faraó ali comemora o seu aniversário e tira esse copeiro da masmorra e coloca ele para voltar a servir. E o padeiro, ele condena a morte como José tinha interpretado o sonho. Mas apesar de José ter falado, olha, lembre-se de mim quando você estiver livre, fale de mim para o faraó. Esse copeiro-chefe se esqueceu de José. Né? A palavra no versículo 23 diz isso. Porém, ao ser liberado, né, o copeiro-chefe não se lembrou de José. E a palavra de Deus diz que se passaram 2 anos, queridos. Não foram 2 dias, 2 semanas, nem 2 meses. 2 anos, na qual José tinha revelado os sonhos e pedido a esse copeiro para falar dele, né, para Faraó. Gênesis 41, versículo 1 diz assim, ó, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Versículo 8 diz que ele desperta pela manhã, muito perturbado, né, e aí ele chama todos os magos do Egito e todos os sábios e conta o sonho, mas não havia ninguém que pudesse interpretar. E aí é aí que o copeiro se recorda e diz, Faraó, naquela época em que o Senhor, né, me colocou na masmorra, tanto a mim quanto o padeiro, nós dois tivemos um sonho. E existia um hebreu lá que revelou o nosso sonho. Aconteceu tudo exatamente como ele tinha dito. E aí o faraó falou, olha, traga esse homem até mim. Versículo 14 diz, né? Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. No versículo 15, disse Faraó, tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. E aí, José poderia, né, ali se enaltecer, se achar o cara, mas olha que resposta sábia e humilde da parte de José. José respondeu a Faraó, isso não está em mim, mas é Deus que dará resposta favorável a Faraó. É uma lição que eu aprendo nisso aqui. Todas as vezes que a gente tiver alguma conduta assertiva e que as pessoas, né, venham te parabenizar, venham me parabenizar pela nossa performance, pelo nosso rendimento, né, pela nossa produtividade, que a gente possa ter essa humildade, reconhecer que não vem de nós. É a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele que nos dá saúde, sabedoria, inteligência, talentos, dons, recursos. Então que a gente possa agir como José, tá bom? E reconhecer aquilo que Deus tem nos dado, como ele reconheceu aqui diante de Faraó, entendendo que aquele dom de revelar sonhos não era algo dele, era Deus
que o tinha dado. E dando continuidade, além de José ter revelado o sonho de Faraó, na qual viriam 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita escassez, ele sugeriu, né, algumas recomendações ali para Faraó, para administrar bem esses recursos, para que não faltasse, né, mantimentos na época dos 7 anos de escassez. E versículo 39 diz assim, Gênesis 41. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E olha que coisa interessante. José, como eu já disse, aos 17 anos de idade, foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Passou-se 13 anos ali no Egito para que ele tivesse essa oportunidade de conhecer o faraó. Então, olha a resiliência que José teve, olha a paciência, né? Olha a esperança que ele teve, tá bom? E a palavra diz que a todo momento Deus era com ele. Deus estava com José ali quando ele estava preso injustamente, era com José quando estava na casa do Potifar, era com José em todos os momentos. Então, guarde essa palavra no seu coração, tá bom? Mesmo que você às vezes sofra injustiça, sofra situações em que você não causou, mas se você teme ao Senhor, o Senhor estará contigo e te ajudará a enfrentar qualquer situação, tá bom? Versículo 41 diz: E Faraó disse mais a José: Eis que o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Versículo 44 diz: Sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E olha que coisa interessante. Em dado momento, José estava ali, sendo injustiçado na masmorra, e agora foi colocado como o maior homem do Egito. Ele só estava literalmente abaixo de Faraó. Olha como Deus faz. E o interessante é que quando José estava no Egito, ele se casa e tem 2 filhos. O primogênito ele chamou Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, todo o meu sofrimento na casa de meu pai. E o segundo filho, ele chama de Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, que coisa forte, né? Versículo 54 vai dizer: E sucedeu que havia fome em todas as terras, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. E é nesse contexto que os irmãos de José precisam ir para o Egito para adquirir suprimentos para não morrerem de fome. E ao chegar lá, eles não reconhecem José, porque ele estava trajado de forma egípcia, com trajes reais, então nem perceberam que era José. Mas ele se apresenta a seus irmãos. Gênesis 45, versículo 3 diz assim: E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Versículo 4 diz: E José disse a seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Olha aqui a sensação de propósito que José teve. Olha a resposta dele. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então ele poderia estar ali amargurado. Afinal de contas, foi vendido como escravo com 17 anos pelos próprios irmãos. Passou 13 anos servindo ali ao Egito, a Potifar, e depois preso ali na masmorra, até ter esse contato com o faraó. E não foi esse o coração de José. Não foi um coração amargurado, não foi um coração rancoroso. Olha o que ele diz aqui no versículo 9. Voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele: Assim manda-lhe dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. Versículo 15 diz: José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Então olha aqui que demonstração de perdão, olha aqui de demonstração de uma pessoa bem resolvida, que não guarda rancor nem ressentimento algum. E o interessante é que ao saber dessa informação, Faraó dá a seguinte ordem a José: Pegue o seu pai e as famílias que vocês têm e venham para junto de mim. E eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão da fartura da terra. Então, Faraó reconhecia ali o grande trabalho que José estava fazendo e queria retribuir todo o seu trabalho, o seu esmero, o seu esforço, abençoando ali a família de José. Gênesis 47, versículo 12 diz: E José providenciou alimento para seu pai,
seus irmãos e toda a casa de seu pai. E olha que coisa interessante, José, além de não retribuir o mal com o mal, ele pega ali, os seus irmãos, oferece o melhor do Egito e os alimenta. Que grande lição de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em Gênesis 49, versículo 22, Israel, Jacó, que é o pai de José, vai descrever quem é José. Olha que coisa interessante ele vai dizer aqui. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte. Então, aquela árvore que está ali com as suas raízes irrigadas com uma fonte e constantemente produz frutos. Ele vai dizer aqui, cujos galhos passam por cima do muro. Então, mesmo que tenha ali obstáculos, os galhos ultrapassam. Então, olha que coisa interessante. Quando nós estamos ligados em Cristo, quando nós estamos ali à beira dessa fonte de vida, que é Deus, que é o Senhor Jesus, a gente se torna árvore frutífera, produz bons frutos e os nossos galhos vencem os muros que se colocam à frente de mim e de você, tá bom? Versículo 23 vai dizer assim: com rancor, arqueiros o atacaram. Está aqui, por exemplo, falando dos seus irmãos, que os atacaram e outras pessoas que se colocaram ali contra José. Ele vai dizer aqui, versículo 24: o seu arco, porém, permaneceu firme. Então é esse o desejo de Deus, querido, para a minha vida e para a sua vida. Em meio às injustiças que a gente vem a passar, às dificuldades, às lutas, às tribulações, que a gente possa ser como José, como aquela árvore plantada, junto à beira da fonte, junto a ribeiros, que produz os seus frutos na estação apropriada, que os galhos não secam, que vencem ali as dificuldades, tá bom? E que permanece firme. Ele vai dizer aqui, versículo 25, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos altos dos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos do seio e bênção do ventre. Então, como eu falei, se a gente crê em Deus, se a gente se apropria de tudo aquilo que Ele planejou para mim e para você, se a gente se submete à sua vontade, é isso aqui que Ele deseja para mim e para você, tá bom? Que a gente receba ali toda a sorte de bênção quando estamos sujeitos à sua vontade. E finalizando essa mensagem, acontece que Jacó, passados-se os anos, que é o pai de José e de seus irmãos, morre, e os seus irmãos ficam temerosos, preocupados o que é que José vai fazer agora, depois que seu pai morreu. Será que ele vai se vingar da gente? E olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis, seu capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque lhes fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos, do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram os teus servos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos teus servos. Mas José respondeu, olha que coisa interessante, querido: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Ou seja, José sabia que quem faz justiça é Deus. Então, a causa de José estava entregue na mão de Deus. José estava descansado. Ele reconhecia que foi injustiçado, sofreu muito com isso, mas o tempo inteiro entregando isso a Deus. E assim é que deve ser feito também na minha vida e na sua vida. Diante de pessoas que queiram nos injustiçar, que queiram nos perseguir, a gente não deve retribuir o mal com o mal. Precisamos entregar na mão de Deus, porque Ele é o nosso justo juiz. É Ele que luta por mim e por você, tá bom? E dando continuidade, ele vai dizer aqui, versículo 20, muito interessante. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então, tá vendo? Quando a gente está firmado na rocha que é Cristo, quando a gente bebe dessa fonte, quando a gente busca ali a presença do Espírito Santo, busca se relacionar com Deus, até o mal que as pessoas queiram planejar contra mim e contra você, Deus converte isso em bem. Foi assim na vida de José, e se você confiar nesse Deus, beber dessa fonte, se sujeitar à vontade dele, isso também acontecerá com você, tá bom? As pessoas podem até planejar o mal para você, você pode até literalmente cair ao ser puxado do seu tapete, mas a sua queda não é para a sua derrota. Quando a gente está sujeito à vontade de Deus, a nossa queda é para a glória de Deus. E aí, o último versículo diz aqui: portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Então, queridos, texto riquíssimo da palavra de Deus, tive que correr um pouquinho para poder contemplar,
mas recomendo vocês, vale muito a pena essa leitura na íntegra. José, homem de Deus. E é isso, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, nos ajude a viver essa verdade, tá bom? A palavra de Deus diz isso, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você se sujeita à sua vontade, se você reconhece Jesus como único mediador entre Deus e os homens, como Filho de Deus, como nosso Redentor, se você se sujeita ao Espírito Santo de Deus, se prepare para viver o melhor daquilo que Deus tem para mim e para você, tá bom? E ainda que as pessoas venham querer puxar o nosso tapete, venham querer nos sabotar, venham querer nos derrubar, o Senhor é o nosso juiz e no tempo oportuno Ele dará a resposta, tá bom? Então persevere em meio às tribulações, persevere em meio às perseguições, porque o Senhor é contigo. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.